7 horas mais 41 minutos, 7h41, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista desta manhã de terça-feira, hoje dia 30 de setembro de 2025. Jornal da Manhã em entrevista, eu vou conversar aqui com o coordenador do CAPS, João Carlos Felisberto, e com Carmen Trismonte, presidente do Grupo Condutor de Saúde Mental e assistente social do CAPS. Nosso muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal da Manhã Entrevista, e vocês sempre trazem pautas importantes, pautas que muitas vezes, infelizmente, a gente deixa como tabu, né? E acaba não conversando, discutindo. Então sempre a presença de vocês aqui nos traz uma boa discussão, abre um assunto que talvez estaria fechado por vergonha, constrangimento, preconceito, e assim a gente começa a bater e trazer para a sociedade, né? A debater um assunto, né? E ajudar muita gente que está precisando dessa oportunidade, né? Bom dia. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Perfeito, eu acho que nós estamos aqui hoje representando o Grupo Condutor de Saúde Mental, criado neste ano, né? E muito feliz, porque realmente é um grupo importante para o município. E mostrou aí, eu vinha falando, mostrou a capacidade que os profissionais que trabalham em São Miguel têm, né? Eu sempre venho dizendo isso e já tinha percebido isso, o quanto nós temos profissionais bons aqui no município. Então, neste mês de setembro, através do Grupo Condutor, foi aí realizadas ações de prevenção ao suicídio nas escolas e foi um sucesso. E esse é um trabalho fundamental, né? Porque a gente sempre busca principalmente, né, falar sobre saúde mental. A gente volta para as problemáticas aquelas mais do cotidiano, sim, mais modernas, até, dá uma certa gourmetizada, né, no contexto, mas a gente esquece que existe uma latente de um problema que ainda está enraizado de muitas outras coisas, né? Que vem desde drogas, comportamental, desestrutura familiar, que ainda são problemas recorrentes, né? De um país terceiro mundo, que a gente sabe, todas essas questões, todos esses problemas ainda existem. É isso que a gente tem que também lembrar, né? Sim, bom dia. Bom dia. E, inclusive, quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode deixar de citar o boom que foi a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe o isolamento das pessoas, dos adolescentes. E pensando principalmente nessa questão, a gente tentou trabalhar nesse mês, enfatizar nesse mês, né, de setembro, questões de saúde mental também com os adolescentes, né? Trabalhamos as oficinas das emoções, trabalhamos com eles os sentimentos, a raiva, o bullying, né, que são violências que eles sofrem, ansiedade, entre várias outras emoções e transtornos ali que a gente está acompanhando com os adolescentes. Então, entender as emoções também são importantes para que a gente tenha uma saúde mental bacana e que a gente possa crescer com qualidade também. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente fala de tabu, né, vocês podem ficar à vontade para quebrar essa linha, né, de pensamento, porque o Cacalo também aqui é meio da minha faixa etária, né? A gente veio numa época que bullying fazia parte, né? Ou você era o bullyingado ou você era o bullyingador. Então, basicamente, era essa divisão, né? Então, aí pega uma pessoa que tem uma mentalidade um pouco mais fechada, que não entende que as coisas vão mudando, né? Vão passando por mudanças. E a forma que a gente vivia há 30 anos atrás não é a mesma que se vive hoje. Então, existem cabeças diferentes, né? Formas de impacto diferentes. E hoje isso não se permite mais. Mas como explica? Porque, de repente, o adolescente vem em casa com essa problemática, né? E para ele, sim, é um problema grande, né? Mas para quem já é adulto, talvez em casa, pô, isso é bobagem, rapaz. Toma vergonha na cara, né? Toma aquela dura e tal. Como quebrar isso para que quem também em casa tenha essa visão mais sensível e que entenda que estamos vivendo um novo momento, porque imagino que seja uma das dificuldades, né, quando trabalha com esse grupo de pessoas, né, os adolescentes de hoje, né?
A gente tem que entender que há 30 anos atrás, também sou da mesma faixa etária aqui. Aí, ó, estamos todos juntos. Estamos tudo junto. A dor era a mesma. A dor que a gente sentia de ser, né, de sofrer as piadinhas, são as mesmas dores de agora. Isso é importante a gente dizer. É claro que a forma com que a gente lidava era uma forma diferente e talvez hoje reflita no nosso ser o que a gente passou naquela época. Né? Acho que o João pode até falar um pouco mais sobre isso, mas o que a gente pode deixar bem ressaltado é que a dor é a mesma. Assim, hoje nós vivemos um momento assim, um dos fatores que leva os adolescentes, né? Veja, por que um adolescente é um grupo de risco, né? O sistema límbico do adolescente, ele se forma antes do córtex pré-frontal. Então, o sistema límbico é responsável pelas emoções. Então, o nosso córtex pré-frontal, ali, a área responsável pelo trabalho, pela responsabilidade. Então, os adolescentes, esse sistema límbico se amadurece antes, né? O que dá a sugestão que eles resolvem as coisas mais pelas emoções. E quando a gente resolve as coisas mais pelas emoções, a gente acaba, às vezes, fazendo coisa errada e tendo sérios problemas, né? Então, isso é um fator. O outro fator pesquisas mostram que um dos fatores predisponentes ao suicídio, às tentativas de suicídio, é a baixa tolerância à frustração. E daquela época pra cá, nós temos sim uma demanda com maior baixa tolerância à frustração, né? Então isso é um indicador. Tem um efeito rebote isso dessa geração, porque imagina, né? Nós todos aqui, eu não sei, eu não sou pai ainda, mas imagina se eu tiver um filho, querendo ou não, eu vou tentar proteger do que eu passei, da experiência que eu passei. Isso também é um processo de evolução, né? Então, talvez a gente esteja protegendo demais, e aí, principalmente para aqueles pais de primeira viagem, ou que estão vivendo, ou que vivem estão tentando entender esse mundo, porque passou muito rápido, né? Não teve antes eu brincava que a gente vivia 20 anos, uma fase, e aí mudava. Hoje, cada 5 anos, a gente está vivendo um boom de informação, né? Tudo mudando. Tudo muito rápido. Muito rápido, então a gente não absorve direito. Porque que forma que eu posso, então, contornar uma situação dessa, né? Para ajudar, mas não proteger demais também, né? O importante sempre é ouvir, né, o adolescente, ouvir a criança que está em casa, conversar, ter o diálogo. E eu acho que isso não muda, né? Isso a gente já ouvia lá da nossa época, né? Conte tudo para os seus pais, converse com eles, conte para o seu professor que você tem mais afinidade. Se você está passando por alguma coisa, converse. O diálogo sempre é importante, né? E a questão das emoções, é natural que a criança, quando ela vá passando para a pré-adolescência e adolescência, ela seja muita emoção, ela tenha muita vivacidade, né? Então a gente tem que conversar com o adolescente, a gente tem que se mostrar aberto para ele e entender que realmente são muitas informações. Hoje, num clique, você se demora 3 segundos para entrar naquela página que você quer, você já fica nervoso, você já fica ansioso, porque você tem pressa, você não lê mais um livro virando a página, você lê um livro passando pelo celular, né, pelo Kindle. Então, as coisas são muito rápidas. Então, a gente também tem que prestar atenção e o diálogo sempre é a melhor saída. E quando você tem um acesso a muita informação, passa uma falsa sensação de que você está no controle, né? E eu acho que há uma confusão muito grande entre ter informação e conhecimento, né? Que são duas coisas diferentes. O conhecimento, ele só vem empiricamente, com base na informação, mas vivenciando. Não tem como eu dizer de que a neve ela pode queimar minha pele. Eu sei porque eu tenho a informação, mas eu não vivi isso, então eu não sei como lidar com isso. Então são coisas bem diferentes. E aí, Cacalo, entra um perigo enorme, que sobra uma lacuna, que a gente está colocando aqui vários elementos: ansiedade, frustração, leva a um caminho hoje que, diferente da nossa época também, que você tinha 1, 2, talvez máximo 3 opções de drogas, e uma delas listas, que é o álcool.
Hoje a gente tem drogas que a gente nem sequer conhece, né? E acessíveis, inclusive aqui dentro do nosso município. Exatamente. E inclusive nós temos uma que é o celular, né? Então, o celular, ele já está comprovado que, né, a dependência aí deixa uma criança aí 2, 3 horas na frente de uma tela. Logo após tirar o celular, ela vai ter crises de irritabilidade, ela vai ter crises muito parecidas, inclusive com o uso de algum tipo de droga, né? Então, isso tem gerado problemas na sociedade. Nós estamos vivendo agora, Cunhasque, né? Eu estou estudando na Faculdade de Psicologia, nós estamos vivendo a modernidade líquida. Né? O Zygmunt Bauman, o autor, ele traz isso, né? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, vem e tal, ele 60, 70, ele começa a escrever aí, e nós estamos vivendo a modernidade líquida. E o que é a modernidade líquida, né? É que as relações humanas, elas são como líquidos. Então ele escreve isso, que o líquido você coloca num copo, ele se transforma num copo. O líquido você coloca numa jarra, se transforma numa jarra. Né? E outra, ele se dissolve muito rápido, né? E então as relações estão se moldando e se transformando e se dissolvendo de uma natureza muito rápida, né? Casamentos, relações paternas, né? Maternas, amizades, colegas de trabalho, enfim, né? É isso. E nós precisamos ir na contramão disso. Então, isso está gerando pessoas, como eu falei, né? Baixa tolerância à frustração, né? E com outros problemas de saúde também que se agrava. O isolamento, como a Carmen falou, né? Então, eu vinha dizendo esses dias o seguinte, do amor exigente, né? Falando um pouquinho assim do amor exigente, mas eu estudo muito isso, essas questões, que assim, aquela geração lá, dos pais da Carmen, os meus pais, os seus pais, eles tinham muito problema a ser resolvido e corrigido, né? Eles batiam nas mulheres, as crianças também eram ali e tal. Essa família precisava ser vista. As crianças precisavam, o conselho tutelar, precisava ser criado, precisava ser criado, sim, isso inevitavelmente. Então, essa família de lá precisava ser ajustada, mas não destruída como muitas vezes ela está sendo. Certo? Então, hoje, naquela época tinha um pouco de machismo, tem ainda, né, obviamente, mas assim, hoje a impressão é que dá que os pais perderam sua função, sabe? E aí, isso está gerando o quê? Falta de papel, função, exemplo, o respeito. A psicologia traz, só ama uma pessoa, o amor só é construído se tiver admiração e respeito. Se não tiver admiração e respeito, não chega no amor. Né? E hoje, se eu não admiro e não respeito meu pai e minha mãe, como é que a família vive? E eu garanto, eu tenho um psicólogo muito importante que eu acompanho ele, Alessandro Klinger, ele fala sobre isso. A família está pior que a escola. A família está pior que a escola. Né? Porque não que a escola seja ruim, não é isso, não é que os professores sejam ruins, não é, mas é que as crianças saem desse ambiente e vão para a escola. E lá o professor precisa ser pai, mãe, psicólogo, enfermeiro, educador, e tem que dar a geografia, o português e a matemática. Então e nós escolhemos aí juntos, né, Carmen, fazer essas oficinas das emoções. Por quê? Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver uma inteligência emocional, saber se controlar, você vai ter sérios problemas na vida. E ter inteligência emocional é isso que você falou, ter o conhecimento, saber resolver os meus problemas pela inteligência emocional, numa buzinada do trânsito, num problema na escola, numa conversa com o pai, eu preciso tirar o meu celular, deixar meu celular de lado, resolver as coisas na vida pelo diálogo. Isso é conscientização. O que a gente foi fazer nas escolas, eu e a Carmen apresentamos a oficina da raiva, né? Sim. Eles adoraram. Teve um aluno, 2, que falou, nossa, foi a oficina que eu mais gostei aqui, né? Não desmerecendo as colegas, Não desmerecendo as colegas. Mas trabalhar a raiva, eu posso pegar a minha raiva, que eu tô hoje de você, no caso, vamos dizer assim, eu tô com raiva de você. Eu posso transformar isso em algo positivo, me agradar, fazer algo de bom para mim, e não te dar um soco, bater, ou te dar um tiro, como acontece hoje, uma buzinada no trânsito, vira um tiro. Né? Uma discussão num relacionamento. Eu costumo dizer isso. O relacionamento matrimonial, falando aqui um pouquinho disso, né? Porque o pai e a mãe né, ali a família e os filhos estão lá nesse meio. Se o diálogo é destruído, o resto é por efeito dominó. Destruiu o diálogo, se não está havendo diálogo, é por consequência.
as outras coisas, né? Então, nós fomos lá ensinar esses adolescentes, junto com eles, sobre medo, ansiedade, alegria, raiva, né? E foi maravilhoso, sabe? Foram 6 oficinas e que o grupo condutor de políticas para a saúde mental, ele é um grupo intersetorial. Então, a gente reúne várias políticas de atuação do município, como, por exemplo, educação, política da assistência social, saúde, trabalho e renda, né? E com esse grupo a gente consegue atingir várias políticas e ter vários saberes. Então, a partir disso, a gente foi nas escolas, todos juntos nas reuniões, nós decidimos que iríamos fazer essas oficinas, porque a gente realmente percebe que a adolescência, nesse momento, é o nosso foco principal. Né? Já é um momento de descobertas e de dificuldade. Para nós também foi, mas a gente não fala que para nós foi. A gente só consegue falar para adolescente, porque na minha época não era assim. A gente tem muito disso, porque na minha época eu carregava material na sacolinha de arroz, né? Então, assim, a gente tem que perceber que esse período da vida, ele é muito complicado, ele é muito diferente. E fazer um manejo de tantas emoções não é fácil. Viver muitas vezes com medo, a gente não sabe o que acontece dentro daquela casa, né? E esse aluno, esse adolescente vai para a escola. Então, muitas vezes é o professor, a pessoa que tem contato com esse adolescente, percebe que tem alguma coisa diferente. Esse adolescente lidar com a depressão, com a ansiedade, que cada vez está mais comum no nosso meio. E tantas outras coisas que a gente, né, o bullying, né, que a gente sabe que não é fácil. E várias outras emoções. Então, como que eu posso manejar? Como que eu posso fazer para sair dessa situação que me deixa tão desconfortável e ir para a vida de uma forma mais saudável? Então, foi isso que a gente foi fazer nas escolas. E nesse momento, a gente foi na aldeia indígena, no colégio, né, da aldeia indígena, no colégio da Santa Rosa, fomos também no colégio Fátima. Foram esses 3 a princípio, esse mês, e o nosso trabalho vai continuar. A Aurora nós vamos também, mas no dia teve o temporal, a gente não conseguiu ir, mas já está remarcado, nós vamos. Então, nós começamos com essas escolas, mas o nosso objetivo é continuar, porque o mês de Setembro Amarelo é o mês que a gente mais fala sobre vida, porém o nosso trabalho ele está ali o ano inteiro. A gente enfatiza mais esse mês, que é para chamar a atenção mesmo do assunto e da saúde mental, mas o nosso trabalho está aí o ano inteiro. É muito importante o Cacalo, e vendo você falar, Carmen, nesse sentido, a gente percebe, né, o quanto às vezes falta referência, né? Porque para ter respeito e admiração é uma referência, né? Então você tem aquele norte, isso muda completamente a partir desse quesito, porque vocês acabam trazendo algo muito fundamental, que é um conselho, mas fora daquele contexto de intimidade que muitas vezes desqualifica por falta de referência ou por falta de N fatores, porque é difícil a gente colocar assim de uma forma homogênea tudo, porque cada família vive uma realidade, né? Cada pessoa é diferente uma da outra, né? E esse feedback que vocês tiveram é porque o assunto ele tá latente, né? O assunto ele tá na ponta dessa pirâmide, né, de problemas, né? Então ele é o principal. Então essa oficina chama atenção e lógico, né? A forma que vocês colocam aqui deixa tudo muito mais claro, mais aberto e mais simples. Eu acho que simplificar mais as coisas é importante, a gente trazer assuntos descomplicados. Eu gostaria de ficar mais aqui com vocês, mas nosso tempo já estourou. Quero dizer que na sequência está chegando Luciano Reolon, a gente volta às 11 da manhã com a Tati. E lembrando, né, a exemplo de que setembro, e não é só setembro que a gente fala sobre esses eventos, o canal está aberto para quando vocês quiserem voltar, para a gente continuar falando, trazendo mais sugestões, mais ideias e atualizações, porque é um mundo muito diferente que a gente está vendo. Eu volto às 11, até lá. Valeu, obrigado. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na rádio.